Experiência em outra realidade? Sonho lúcido? Ou apenas um sonho? Ou será que foi paralisia do sono? Ou talvez uma sessão espiritual de desobsessão? Bom, a Wanda foi tragada por uma experiência astral. Quer ver? Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Experiência em outra realidade? Sonho lúcido? Apenas um sonho? Paralisia do sono ou sessão espiritual de desobsessão? Bom, a Wanda tem um relato essencialmente de viagem astral e você vai achar bem bacana. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e um comentário para mim. Isso vai me ajudar muito. Dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui para ver como me mandar um relato, para me seguir nas redes sociais, para ajudar esse canal, comprar uns itens e até ver outras playlists. Bom, a Wanda é uma pessoa que eu confio. Eu falo com ela já há algum tempo e o relato dela começa mais ou menos assim. Luciano, quando este fato aconteceu comigo, eu tinha 17 anos. Eu morava no bairro da Vila Ré, na zona leste de São Paulo, em uma casa pequena de 2 cômodos com banheiro, lavanderia e um corredor pequeno. Morávamos na época meus pais, meus 2 irmãos e eu. Não me recordo onde eu trabalhava na época. Nesse período da minha vida, tinha começado a frequentar um terreiro de Umbanda e eu estava bem no começo da minha vida espiritual, descobrindo muitas coisas deste mundo. Eu já fazia parte do corpo mediúnico desse centro e eu estava em desenvolvimento, que é assim que chamamos o período em que estamos iniciando nessa religião. Estamos aprendendo sobre os fundamentos da Umbanda, sobre os guias espirituais e algumas outras coisas. Esse centro tinha como fundamento os ensinamentos da doutrina de Allan Kardec, que é o Espiritismo, e dentro dessa linha de trabalho existiam rituais de desobsessão, no qual as pessoas da assistência eram atendidas pelos guias espirituais da casa, e em algumas situações era utilizado esse método. Quando isso acontecia, normalmente o guia chamava pelo menos 2 ou 3 pessoas para executar a desobsessão, onde 2 ou mais pessoas incorporavam esses espíritos obsessores que acompanhavam as assistentes, e 1 ou 2 pessoas doutrinavam esses espíritos com a intenção de retirá-los da vida da pessoa em questão para que fossem encaminhados a um plano espiritual melhor. Esses espíritos tanto podiam ser enviados por alguém através de trabalho de magia, como também pessoas suscetíveis ao mundo espiritual que acabavam atraindo espíritos de toda a ordem, de qualquer lugar. Bastava estarem com a vibração mais baixa que elas acabavam vampirizando essas pessoas. Para quem é médium, esse fato de espíritos serem atraídos para si é muito comum. Em alguns casos, a pessoa sente muito sono, dor no estômago ou muita dor de cabeça, alterações de humor, mudanças de comportamento repentina, entre outros sintomas. Em alguns casos, esses médiums têm o dom de ver e escutar os espíritos. Em outros casos, só enxergam vultos ou sentem a presença da alma naquele local. No meu caso, eu vejo espíritos desde que me conheço por gente e também consigo escutá-los nitidamente. Hoje, depois de 22 anos de vida espiritual, eu consigo ter mais controle sobre algumas visões e fiz elas diminuírem um pouco. Mas nessa época realmente foi muito difícil, pois eu era muito suscetível ao mundo espiritual e aos sintomas que eu mencionei acima. Eles eram muito recorrentes. Eu era como se fosse uma esponja, acabava absorvendo tudo que existia de energia de pessoas e lugares. Por um período, isso foi muito difícil nesse sentido para mim. Bom, eu dei essa explicação para que as pessoas entendessem
o que acontecia comigo, mas o fato é que quando eu tive esse desdobramento, ou projeção astral, como muitos dizem, foi bem nessa época. Eu me lembro que durante uns 3 dias eu acordei às 3 da manhã. Na primeira noite acordei 3h03 da madrugada. Como de costume, me levantei para ir ao banheiro, beber água e voltei a dormir normalmente. Na segunda noite acordei 3h04 da manhã. Mais uma vez cumpri o mesmo ritual de banheiro, água e voltar a dormir, sem novidade. Na terceira noite seguida eu acordei às 3h07 da madrugada. E eu sei a exatidão dessas horas, pois eu tinha aqueles rádio-relógio antigos com os números vermelhos que ficavam em cima da estante do meu quarto e, novamente, eu cumpri o meu ritual naquela noite de ir ao banheiro e beber água. Só que, nessa terceira noite, ao deitar na minha cama, que era uma beliche e eu dormia na parte de baixo, fiquei olhando para o relógio e me dei conta que já era a terceira noite que eu acordava no mesmo horário sem explicação. Achei aquilo muito estranho, mas também não tentei entender, porque aquele fato não cabia a mim ficar raciocinando a respeito. Por isso, tentei dormir. E foi aí que eu tive uma paralisia do sono. Comecei a sentir alguém segurando as minhas pernas e aquilo começou a me deixar apavorada, pois eu não conseguia mais me mexer, nem gritar, nem abrir os olhos. Eu estava paralisada. Sabia que eu estava acordada, tinha certeza, mas eu não tinha o controle do meu corpo e nem da minha voz. O que é muito comum quando a pessoa está num destes episódios de paralisia do sono. De repente, comecei a escutar um choro desesperado de uma mulher. Eu não sabia quem era até então, até que eu tentei me acalmar. E eu não sei como, acabei me deslocando no astral. Eu saí do meu corpo e trafeguei pelo reino astral até o terreiro que eu frequentava. Coincidentemente, eu vi meu corpo deitado no chão do terreiro e tinha uma mulher agarrada nas minhas pernas. Isso mesmo, ela estava agarrada, me segurando. Essa mulher chorava muito, desesperadamente, e dizia que não ia me deixar. Ao nosso redor havia outras pessoas que eram parte do corpo mediúnico da casa. Estavam com as mãos apontadas na minha direção e desse espírito, dessa mulher desesperada. Era como se eles estivessem emanando energia para nós, enquanto uma médium específica do terreiro tentava conversar com esse espírito, tentando acalmá-la e convencê-la a me deixar em paz. Eu me lembro que a médium disse mais ou menos assim: "Você não pode ficar assim, pois acaba prejudicando a moça, e se prejudicando também. Além disso, você já não faz mais parte desse plano e você precisa seguir o seu caminho. Se você quiser ir, nossos irmãos do plano espiritual estão aqui para te ajudar e te encaminhar." Nisso, aquele espírito daquela mulher perturbada respondeu chorando: "Mas eu gosto dela. Eu não quero fazer mal a ela, eu só quero ficar com ela." Então a médium retrucou: "Eu te entendo, mas se você gosta tanto dela assim, precisa seguir o seu caminho e deixá-la seguir a vida dela, pois você já cumpriu a sua missão aqui. Você até pode vir visitá-la depois, mas não pode ficar com ela como está agora. Se você a ama, deixe-a seguir o seu caminho. Tenha certeza, você vai ser cuidada." Aos poucos, essa mulher, esse espírito, foi se acalmando, foi relaxando e me soltando. Parece que ela estava sendo anestesiada, sabe? Apareceram então 3 espíritos com uma maca, igualzinho maca de hospital. Colocaram essa mulher na maca com muito carinho e uma luz suave começou a se abrir no teto do terreiro e eles subiram. Os enfermeiros, a maca e a mulher. E eu continuei me vendo deitada no chão, quando num instante muito rápido, num flash, eu despertei na minha cama e eu estava, estranhamente, chorando muito também. Fiquei acordada durante muito tempo tentando entender quem era aquela mulher,
Será que ela foi a minha mãe em outra vida? Ou alguém da minha família? Eu realmente não sei. Eu não consegui ver o rosto dela, pois ela tinha um cabelo bem cheio e estava com o rosto praticamente grudado na parte de trás das minhas pernas. Foi uma experiência aterrorizante, ao mesmo tempo emocionante, mas eu nunca mais tive contato nenhum com aquele espírito. E após essa experiência de projeção astral, eu acabei tendo outras que eu vou acabar te contando logo mais, Luciano. Fique à vontade para melhorar esse meu texto se julgar necessário. Eu estou te escrevendo esse relato exatamente à 00h15 do dia 29 de dezembro de 2021 e tentando inserir o máximo de detalhes possível do acontecido na época. Quero deixar claro que quando isso aconteceu, eu nunca tinha ouvido falar em termos de projeção astral, desdobramento, sonho lúcido, nada disso. E foi de forma totalmente involuntária. Não foi como os relatos do Cristiano, o detetive astral, que consegue se projetar de forma voluntária e fácil. E eu confesso que venho tentando me projetar dessa maneira, e eu acho até um pouco difícil, por falta de prática mesmo, de treino. Enfim, Luciano, esse é o meu primeiro relato. Espero que você ache interessante. Por favor, não revele a minha idade. Use um nome alternativo. Um abraço, Wanda. E esse foi o relato da Wanda. Claro que ela não se chama Wanda. E o que você achou? Escreve aqui nos relatos e me conta o que você pensa a respeito desse assunto, que não está relacionado diretamente com a nossa realidade paralela preferida, mas que eu achei muito interessante. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em 7 Além.